Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento você possa se achegar junto aos seus familiares, chamá-los para esse momento de adoração. Em nome de Jesus, vamos declarar: Espírito, enche a minha vida. Aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar te adoramos, Senhor, em nossos lares. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Declara novamente, querido: Espírito, enche. Espírito, Peço que o Espírito Santo enche a tua casa. enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos, querido, e adore. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, amado e amada do Senhor. Que o nosso Deus seja louvado, que o nosso Deus seja exaltado. Hoje, mais um culto de casais. Sei que você que está em casa e nos assistindo, aguarda ansioso todos os meses por essa data, que é a última quinta-feira do mês, para a gente estar junto, compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando de ministrações que são voltadas para o cotidiano da vida familiar. Cotidiano do marido, da esposa, dos filhos, por que não? Através da vida dos pais, né? E bendito seja o nome do Senhor, porque podemos estar aqui hoje. Porque estamos aqui hoje através das redes sociais, através do Facebook, YouTube. E você aí de casa, eleve o seu pensamento agora nesse momento ao Senhor. Nós tivemos já o início da ministração com o Zé Rafael e a Jennifer. O Senhor está presente, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo do Senhor já se faz presente nesse lugar. Não é porque não estamos juntos fisicamente que Deus não está no meio de nós. Ele está sim aqui no nosso meio. Eu tenho certeza que a palavra que o pastor Guilherme e a Fer vão trazer para nós daqui a pouquinho, ela vai ser tremendamente abençoada e vai impactar a minha vida e a sua vida. Eu gostaria de pedir agora que os irmãos em casa já estão se acomodando, eu sei que estão.
ou já jantaram, estou quase aí para jantar, já vai sentando no sofá, começando a se conectar ao Senhor. E nesse momento, se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ou o seu smartphone, o seu tablet, enfim, gostaria de pedir que os irmãos abram as Bíblias. Em primeiro lugar, no Salmo 102. O Salmo 102, ele reflete um pouco do que temos vivido no dia a dia, algumas tribulações que temos passado, algumas situações no dia a dia, algo que o Senhor novamente, no meu cafezinho da manhã com Deus ali, eu sentado no meu sofá com a minha Bíblia, e veio um salmo depois do outro. Eu vou estar lendo mais um trechinho do outro salmo. Esse salmo aqui, a gente não sabe dizer, precisar quem foi que escreveu, se foi ali Davi, se foi Daniel ou Neemias no tempo em que a Babilônia levou cativo, e ele não consegue precisar quem foi, mas ele é muito forte o começo dele. Acompanhe comigo aí. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto. No dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, responde-me depressa. Eu consigo imaginar a angústia do salmista nesse momento. O que estava passando na cabeça dele, o que estava passando na vida dele, porque mesmo que tenha sido escrita tanto tempo atrás, ela é tão viva, a palavra do Senhor é tão viva nas nossas vidas, que eu tenho certeza que você está em casa, já se pegou um dia, sem conhecer esse salmo muitas vezes, orando igualzinho, assim, Deus, olha, me responde rapidinho, eu estou precisando, porque a angústia do coração é tamanha, que tem dia que a gente precisa demais que Deus responda a gente rápido, e Ele não nos deixa, falar no linguajar nosso do dia de hoje, não nos deixa no vácuo, Ele nos responde de uma maneira ou de outra. E olha só, meu irmão, minha irmã, agora, nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e estivesse orando comigo uma palavra de oração ao Senhor. Vamos pedir para que Ele responda ao nosso clamor, porque tem tantas pessoas, tantas famílias nesse momento necessitadas, que o Senhor responda. Querido Deus, amado Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e mediante essa palavra, ó Deus, que acabamos de ler, onde o salmista, ó Pai, clama ao Senhor por uma resposta, nós também clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor entre com a resposta, entre com a provisão nas nossas vidas, Pai. Temos tantas mazelas, Senhor, quer seja na vida espiritual, quer seja na vida familiar, na vida financeira, quer seja, Senhor, com relação à saúde, em tempos difíceis, ó Deus, que temos vivido. Pai, entra com a resposta em nome de Jesus. Nós nos reunimos hoje em Teu nome, em Teu favor, Senhor, em adoração ao Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Que a nossa oração chegue diante do Senhor com um aroma suave, Pai, e o Senhor possa nos ouvir, Deus, em nome de Jesus. Agora, meu irmão, eu gostaria que você abrisse rapidinho. Pera lá, Zé, segura a onda aí, 2 minutinhos. No Salmo 103, é rapidinho. O Salmo 103 aí já foi escrito por Davi, já está dizendo na Bíblia aqui, ó, as misericórdias de Deus no Salmo 103. E Davi começa assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esse é o versículo 1 e 2. Agora olha que maravilhoso, é o versículo 14. E o 13 e o 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É maravilhoso ver que no salmo anterior o salmista se derrama e pede uma resposta rápida, e no salmo 103 Davi, nesse momento aqui, enaltece o nome do Senhor, engrandece, porque ele sabe aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, aquilo que ele vai fazer. Feche os seus olhos de novo, meu irmão, mais um instante, agora nós vamos agradecer pelo que o Senhor já tem feito. Querido Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante do Senhor agora em agradecimento, Pai, porque a mesma palavra que outrora, que pouco, falou conosco, onde o Espírito estava quebrantado, pedindo por uma resposta, pedindo por uma luz, ó Senhor, sobre tudo que tem acontecido. Nós vemos um momento posterior, no próximo salmo, Pai, Davi, bendizendo o Teu nome e lembrando que o Senhor se compadece de nós, mesmo nós sendo pó, Pai. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Adentre agora os lares, Pai, vai tomando os corações, Senhor, vai tomando o nosso tempo, vai tomando o nosso espírito, ó Deus, que sejamos levados cativos até o Senhor em espírito, Deus, para Te louvar, para Te buscar e para Te engrandecer, Pai.
Nós bendizemos o teu nome, no nome de Jesus. Agora vamos louvar ao Senhor, e mais um pouquinho para frente o pastor Guilherme vai estar nos ministrando. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a nossa rocha, Senhor. És a minha rocha, Tu és a nossa segurança. a minha Te adoramos, Jesus. segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, Tu és a nossa segurança, Jesus. a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Declare, querido, com a tua família. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Declare, querido, aleluia, te louvo. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a nossa rocha, Senhor, nossa segurança. Declaramos. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Te louvo. pois sei que sobre todos é Senhor. Declara isso, querido, sobre todos. Aleluia. Te louvo, porque Pois sei que sobre todos é Senhor. declare bem alto, querido. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Declare, querido. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. O Senhor é bom. Declare, querido. O Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de
seus lábios. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare para que todos ouçam. Aleluia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Declare isso, querido. Quem poderá te resistir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém pode impedir o Senhor, querido. Declare isso. Quem impedirá o seu agir, Senhor? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Essa palavra de vitória foi liberada na cruz, querido. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te adoramos, Jesus. Oh, Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Declare que Ele é teu consolo, querido, teu abrigo. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com
consolo, Senhor, nosso abrigo, e declaramos isso. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Jesus, são tuas promessas. Incomparáveis, Jesus, são tuas promessas, Senhor, para nossa casa, nossa família, nossos queridos, Jesus. Oh Deus, clamamos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso abrigo, Senhor. Oh Deus, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Te damos graças, Deus, pela oportunidade que temos em te louvar. Santo, santo tu és, Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sem ti nós não somos nada, Pai. Queremos sempre, sempre, sempre bendizer o teu nome, Jesus. Estamos prontos, Pai, para ouvir mais de ti, para receber mais de ti. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Guilherme, da Fernanda. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao coração deles para ministrar os nossos corações. Por isso, Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, porque queremos receber mais de ti. E muito obrigado pela vida desse casal que tem sido instrumento nas tuas mãos, Jesus. Recebe, Pai, tudo para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma alegria para nós, né, estar juntos com vocês
nesse momento, né? Mesmo que de maneira adaptada, né? O nosso desejo e a nossa vontade era a gente estar dentro do templo, né? Podendo fazer esse momento de uma maneira um pouco mais interativa, mas diante do momento que nós estamos vivendo, né? Diante da situação que nós estamos enfrentando, essa é a melhor maneira, né? E a maneira mais segura que nós podemos estar levando essa mensagem até vocês. Nós acabamos de ter um momento de louvor abençoado, né? Gostoso de podermos louvar ao Senhor no início desse momento. E queria agradecer desde já, né? Ao Ministério das Famílias aí, ao Tiago, a Dani, a todo o pessoal que participa, né, desse ministério. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e agradecemos por esse momento de podermos estar juntos. Nós começaremos lendo um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós leremos esse capítulo juntos e depois nós conversaremos um pouco acerca do tema que foi proposto a nós, né? Nós falaremos acerca de motivos que destroem os relacionamentos conjugais. Nós pensamos em alguns motivos, eu e a Fernanda nos reunimos, né, e pensamos juntos nesses motivos e nós queríamos compartilhar com vocês. Então, o texto bíblico que nós vamos trabalhar é 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, que nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te louvar por esse momento e de maneira especial nós queremos continuar ouvindo a tua voz, como nós já temos ouvido através desses louvores, através desse momento juntos aqui, mesmo de maneira online. Pai, que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações. Pai, usa a minha vida, usa a vida da Feira aqui, usa a nossa vida como casal para ministrar outros casais, para ministrar outras famílias, para a tua honra e para a tua glória, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pessoal, é interessante que quando nós lemos, né, só para a gente pensar um pouquinho nesse texto de 1 Coríntios 13, é nós compreendermos que Paulo ele chama o amor de um dom supremo. E quando nós pensamos no original desse texto, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para descrever amor aqui é o amor ágape, né, que é o amor, a forma incondicional do amor de Deus para conosco. E quando nós recebemos esse amor ágape, nós entendemos que quando nós falamos de uma relação conjugal, quando nós falamos da relação de um casal, esse amor tem que ser o amor que norteia toda a relação e todo o relacionamento deste casal. É claro que nós falaremos um pouquinho mais adiante sobre isso. O amor eros, por exemplo, o amor filéu, o amor eros, né, o amor da atração de um homem para com uma mulher, ou vice-versa, ele faz papel importante no relacionamento. O amor filéu, esse amor da amizade, né, do companheirismo que há entre marido e mulher, também faz parte ali da relação do casal. Mas o que precisa nortear a nossa relação, o que precisa ser a base do nosso relacionamento é esse amor que o apóstolo Paulo chama de dom supremo, que é o amor ágape. E quando nós fomos pensar um pouquinho, né, sobre essa questão do que pode destruir os nossos relacionamentos conjugais,
a principal coisa que norteia os nossos relacionamentos são o diálogo, né? A base dos nossos relacionamentos precisa ser o diálogo. E agora, nesses próximos momentos, nós falaremos um pouco sobre 6 motivos que, conversando eu e a Fer juntos, nós pensamos em trabalhar acerca de motivos que podem destruir os nossos relacionamentos. A gente pensou, né, um pouquinho em alguns objetivos. Claro que tem muitos motivos, né, para um casamento poder se desfazer, se destruir. A gente trouxe só 6, mas dentro desses 6, a gente pode pensar em muitos outros que a gente não vai falar aqui, porque senão ficaria muito extenso, mas a gente considera que esses 6 são bem importantes, assim, para que um relacionamento possa acabar, né, sendo desfeito. Então, como o Guilherme falou, a questão da falta de diálogo, a gente entende que está dentro de todos esses motivos, né? Quando a gente não tem um diálogo claro, um diálogo frequente com o nosso cônjuge, isso acaba fazendo com que a gente se afaste e aí acaba vindo muitos problemas, né, de diferenças entre os dois. Então, eu vou falar um pouquinho do primeiro motivo, gente, desculpa, eu tô falando muito objetivo. O primeiro motivo que a gente percebeu que pode destruir um relacionamento, que é a questão de objetivos de vida diferentes. Então, muitas vezes o casal se casa, né, e acaba não se entendendo por conta de objetivos diferentes de vida. Então, uma pessoa casa pensando que vai acontecer alguma coisa, o outro acaba pensando que vão ter outras coisas. Então, cada um pensa em um objetivo de vida, um objetivo no casamento. E aí, muitas vezes, quando as questões acontecem, quando as coisas acontecem, às vezes o casal se frustra, porque aí um fala, nossa, mas eu achei que não ia ser assim, o outro fala, nossa, mas eu também não achei que você pensava assim, e isso acaba distanciando um ao outro, né? Por isso que é tão importante o diálogo, né, nesse momento, de tentar entender qual que é o sonho do outro, qual que é o desejo do outro para o casamento, né? O que a pessoa espera daquele casamento, o que vai nortear esse casamento? Qual que vai ser o objetivo dos dois, né? Porque muitas vezes acontece assim, a mulher pensa assim, não, eu acho que a gente deveria viajar com o dinheiro que a gente está guardando. O homem fala assim, não, mas eu acho que a gente deveria construir uma casa, né? Então, aí o homem fica naquela expectativa de construção de uma casa, a mulher fica sempre na expectativa de querer viajar, ou vice-versa também, não necessariamente um ou outro pensa dessa forma, né? É só um exemplo. Então, a gente precisa entender, né, que o diálogo precisa ser norte, assim, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso dia a dia, né? E sempre assim, eu vejo que sempre haverá uma terceira alternativa. Não precisa ser assim, não, é só o que o homem diz ou só o que a mulher diz, né? A gente pode tentar encontrar um meio termo. O que é importante para o homem? É construir uma casa, para a mulher é viajar, mas será que dá para adequar isso e ter um meio termo, um equilíbrio? Né? Assim, o que a gente poderia pensar em equilíbrio? Né? Eu acho que nisso é muito importante a gente ter empatia com o outro. O que é empatia? Você olhar para o outro, você entender os sentimentos do outro, se colocar no lugar do outro. E assim você vai entender por que para o outro é importante isso. Por que o outro está dizendo dessa forma? Por que ele pensa nisso? Por que ele tem esse objetivo? Então, a empatia, se colocar no lugar do outro é muito importante, assim como compreender que vão existir diferenças, né? Vão existir diferenças entre o marido e a mulher, mas essas diferenças vêm realmente da família, da cultura, da forma que a gente aprendeu a viver a nossa vida. Então, a gente tem, claro, expectativas diferentes, mas é importante um se colocar no lugar do outro para tentar compreender isso. Poxa, talvez o outro pense isso porque realmente seja importante para ele. Talvez eu penso isso porque é importante para mim. Então, qual que seria o meio termo disso? Então, a gente vê que os objetivos de vida diferentes muitas vezes acabam contribuindo para a destruição de um relacionamento conjugal, né?
É interessante que enquanto a Fer ia falando, né, me vem à memória aquele texto, né, da palavra de Deus que fala sobre isso, né? Deixará o homem, pai e mãe, e juntos se unirá à sua esposa e formarão uma só carne, se tornarão uma só carne. E é interessante que é um texto que ele vem sendo repetido em toda a palavra de Deus, né? Desde ali do Gênesis, passando ali também por tudo que a palavra de Deus vai ensinando para nós. Jesus vai ressignificar esse texto também, vai citar esse texto. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre isso também. E é muito interessante isso, né? Quando a gente tem objetivos de vida diferentes, é porque muitas vezes nós queremos que a nossa própria vontade seja feita, quando na verdade nós precisamos sempre, o que a Fernanda trabalhou, né, da questão da empatia, chegar nesse acordo em comum, né, nesse entendimento em comum. E muitas vezes, assim, esses objetivos diferentes acabam se tornando uma disputa, né? Porque, não, eu vou fazer o meu jeito de qualquer jeito. Sim, Então, sim. um acaba querendo disputar com o outro mesmo. Não, mas a minha vontade tem que ser feita. Então, se não é, a pessoa às vezes não conversa, a pessoa às vezes fica dias sem conversar com o cônjuge, sabe? Então, isso é muito importante de pensar mesmo. Aí, o segundo problema, né, o segundo motivo que a gente percebeu e que a gente conversou que pode destruir um relacionamento, primeiro nós falamos então de objetivos de vida diferentes. O segundo que nós colocamos aqui é a falta de desejo sexual. Nós vamos falar de 6 objetivos aqui, né? 6 questões, estou falando também dos objetivos, né? Nós vamos falar aqui de 6 problemas, né, que destrói o relacionamento, mas não quer dizer que, porque nós estamos falando do primeiro, do segundo, é porque o primeiro é o mais importante, não. Todos eles, se a gente não tomar cuidado, eles podem destruir um relacionamento, né? E um deles só pode, se você não tomar cuidado como casal, destruir o teu casamento. Então, o segundo que nós queremos abordar aqui é a falta de desejo sexual. E sempre esse é um assunto muito delicado, sabe? Principalmente quando a gente fala dentro da ideia religiosa, né, da ideia cristã, muitas vezes falar de sexo dentro da igreja, né, muitas vezes é um assunto muito delicado e que muitas vezes nós não gostamos de conversar, nós não gostamos de abordar. E aí eu e a Fernanda, nós conversando, né, a gente ficou pensando, né, a primeira pergunta que tem que ser feita, se isso tem se tornado um problema dentro do teu relacionamento conjugal, dentro do teu casamento, por que esse desejo sexual, ele acabou? É interessante que geralmente, isso é uma tratativa humana, nós vamos querer culpar um ao outro. Geralmente a gente vai querer apontar o dedo, eu vou querer, por exemplo, linkar um problema da Fernanda, e eu não vou querer olhar para os meus próprios problemas. E mais do que isso, né, é a gente entender, como foi falado ali também no Objetivo de Vida Diferente, que nós somos um casal, que há uma união. E que muitas vezes, às vezes no calor da emoção, às vezes ali numa discussão, nós achamos que nós estamos numa disputa. Mas nós temos que compreender que como casal, nós somamos um com o outro. Nós entendemos que nós não apenas somamos, né, mas quando a gente vai fazer lá o MMI, né, o MMI nos ensina que nós potencializamos. Né? Eu e a Fernanda, unidos como casal, nós somos potentes diante da presença de Deus. E aí, quando nós falamos desse assunto das questões sexuais, por que não também dialogar? Por que não também a gente parar um ao outro e conversar? Né? E não tenha medo de conversar sobre esses assuntos, né? Inclusive sobre esse assunto, né? Pare, se às vezes está havendo um problema, que ou a esposa ou o esposo estão vendo alguma dificuldade, tente abordar da melhor maneira possível, tente conversar da melhor maneira possível. Lembre que se você está chateado, ou se a tua esposa ou o teu esposo estão chateados, lembre que vocês são uma só carne. Lembre que nós temos que chegar numa resolução para que isso seja a bênção no relacionamento nosso como casal, né? Então a gente queria colocar também essa segunda questão, porque muitas vezes não é um assunto que nós gostamos de abordar, né? Muitas vezes há o apontamento, porque você não quer fazer isso. Porque na área sexual você não quer prestar atenção nisso. Muitas vezes nós acusamos, mas vamos ouvir mais um ao outro e perceber aquilo que pode ser diferente e aquilo que com certeza pode ser transformado em nome de Jesus. Eu acho que isso aí a gente também pode colocar, né, a empatia aí também, de olhar para os sentimentos dos outros, se colocar no lugar do outro. Poxa, por que o outro não tem desejo mais por mim? Ou por que será que eu não tô mais tendo desejo?
sexual? Por que que eu não quero mais fazer isso? Eu tô incomodada com algo em mim, com o meu corpo, com algo que está acontecendo dentro de mim? Então, talvez seja importante também resolver. Sim. Isso não só para o homem, quanto para a mulher. Eu já tive pacientes, tanto homem quanto mulheres, que me falavam, olha, eu não sinto mais desejo, não tenho vontade de fazer sexo com meu marido. Também teve maridos que me disseram isso, que não queriam ter esse momento com a esposa. E aí a gente precisou perceber o que estava acontecendo dentro da pessoa para que ela, né, para que estivesse acontecendo isso. Então é muito importante a gente ter empatia. Poxa, se está acontecendo isso com meu marido ou com a minha esposa, então eu vou ter que investigar isso, eu vou precisar me colocar no lugar dele e tentar pensar o que pode estar acontecendo aí. Eu acho que isso, assim, é essencial também para que isso se resolva dentro do casamento, né? Uma outra coisa importante para se falar, né, na questão dos motivos que podem fazer com que o casamento se desfaça, é a questão da divergência de ideias na educação de filhos, né? O quanto que isso não é tão presente na nossa sociedade, nas nossas famílias, né? O pai ou a mãe veio de uma história, veio de uma família que, como eu falei antes, né, tem as suas rotinas, tem as suas questões ali colocadas. Criações de maneira diferente, diferentes, né? Culturas diferentes. Então, muitas vezes, a gente acha que o nosso jeito é o certo, né? Poxa, eu educo meu filho desse jeito porque eu fui educada assim, ou porque eu aprendi assim, então tem que ser assim com o meu filho também. E muitas vezes o outro não concorda, fala assim, não, mas o meu jeito é o certo. Eu brinco, nesse ponto eu brinco com a Fernanda um pouco, né? A gente não tem filhos ainda, né? Mas eu falo que se for menino, eu brinco assim, mas eu tenho criado essa noção, né? Dentro do meu pensamento, do meu coração, mas eu brinco, já falei várias vezes mas se for menino vai torcer pro Palmeiras, por exemplo, né? Aí a Fernanda um dia falou pra mim assim, mas e se ele não gostar de futebol? Aí você vai obrigar... Ele tem que gostar de futebol, sabe? Essas coisas que também, como casal, lembre-se que nós estamos trabalhando tudo isso, né, em duas bases. A questão do diálogo e a questão do amor ágape, né? Esse amor incondicional que no diálogo tenta e busca resolver todos os problemas, né? Sim. Então, eu penso assim, que nessa questão das ideias sobre a educação dos filhos, a gente precisa buscar livros, informações, talvez pessoas que trabalhem com isso, como pedagogos, professores, psicólogos, pessoas que talvez tenham contato com os seus filhos e que percebam algumas coisas e possam ajudar você pai, você mãe. Até lembrando, é né, importante Fer? Isso. Até lembrando que nesse assunto também, a gente quer muito, né, ter filhos e estamos pensando nisso, né, e planejando isso. Uma das coisas que a gente tem feito é ler literatura sobre isso. É um dos livros que me chamou muita atenção, que eu li sobre isso, que me abriu muito a mente, né, e o coração. É um livro chamado Pai de Menina. É aquele apresentador, né, Marcos Mion, e ele vai trabalhar bem legal como que é a criação de um pai homem, né, tendo uma filha dentro de casa e trabalhando esses aspectos ali com a filha, né, de amizade, de companheirismo, né. Então, assim, a literatura, né, o ensino é muito importante também aqui nesse ponto. E é importante lembrar que não existe uma forma certa ou uma forma errada de educar os filhos. Sim. Claro que sempre tem as formas mais adequadas, formas que cientificamente, depois de vários estudos, foram percebidas que essas formas, esse jeito de educar, são mais benéficos para os filhos. Então, claro que existem jeitos mais adequados, melhores para educar, mas não tem um certo e um errado, né? A gente acaba educando o filho da forma que a gente aprende, só que sempre é importante buscar essas informações, né? E o importante, eu acho que o mais importante de tudo, é os dois terem o consenso, né, enquanto casal, de que vocês precisam educar o filho para ter um bom caráter, para ter virtudes boas, né? Virtudes boas. Para ter virtudes, né? Coisas boas. Então, eu acho que o mais importante é isso, o foco é esse. Agora, o jeito de ensinar, o que vai fazer, o que não vai, eu acho que sempre é importante a gente buscar informações de pessoas que sabem mais que a gente, já tiveram essas experiências, mas principalmente de estudos, de livros, de materiais que possam trazer esse conhecimento de uma forma mais tranquila para vocês. E uma coisa que eu acho o ponto principal, assim, da questão
da educação dos filhos, relacionado sim com os filhos e como a gente se relaciona com eles, está que é não colocar o casamento de lado para se dedicar aos filhos. Sim, que verdade. eu acho isso assim, e acho que isso acontece muito com os casais, né? Os filhos vêm, os filhos nascem, e é importante a gente, a princípio, colocar todas as nossas energias no filho, porque ele precisa de comida, ele precisa de cuidado. Isso, claro, a nossa vida inteira vai ter, né? Esse cuidado vai sempre existir. Só que eu acho que a gente não pode deixar de lado o nosso cônjuge, o nosso relacionamento, só para se dedicar aos filhos. Porque tem casais que deixam de lado, né? Essa questão do casamento mesmo, da área afetiva, sexual, deixa de lado ali por vários anos. E só depois que os filhos crescem, saem de casa, é que o casal talvez vai retomar essa vida juntos. O que não é impossível de fazer com os filhos também. E eu acho que isso é até bacana por conta do modelo que você dá para os filhos. Então, se você tiver um relacionamento saudável com o seu cônjuge, isso vai ser um modelo para os seus filhos futuramente também ter um relacionamento saudável com o cônjuge ou com a pessoa que eles vão escolher estar junto, né? Então, olha como é importante esse modelo, quanto que isso faz parte tanto do relacionamento do casal quanto da educação dos filhos. Eu acho que isso entra também nessa questão da educação. E esse também é um ponto, gente, que a gente queria deixar bem claro para vocês, que talvez vocês estejam assistindo, né, acompanhando, e vocês falem assim, pastor, mas você e a Fernanda não tem filhos ainda. E assim, uma das coisas que a gente tem entendido diante de Deus é essa questão daquilo que tem ao nosso alcance. Aquilo que a gente pode se preparar, aquilo que a gente pode aprender através de literatura, através de ensino de maneira geral, né? E claro, gente, nós não estamos falando de uma receita de bolo, a gente sabe dos desafios, né? A gente percebe isso, né? Vendo outras experiências e claro, cada realidade é uma realidade, mas como a Fernanda já relatou aqui, há estudos muito importantes à nossa disposição para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Um outro ponto que a gente gostaria de trabalhar, que certamente pode destruir um relacionamento, pode destruir um casamento, é a questão dos problemas financeiros. E esse também, assim como a questão do relacionamento ali sexual, né, é também um tabu, né? Geralmente, na nossa sociedade, nós não gostamos de conversar sobre dinheiro. Pode perceber isso, né? Os nossos pais, né, eles não gostavam de falar para nós quando nós éramos crianças sobre essa questão do dinheiro, né? Não era muito aberto, nunca foi muito aberto para conversar sobre isso. E isso já é comprovadamente, através de estudos, já é a segunda maior causa de divórcio no nosso país, as questões ligadas a problemas financeiros. Então, entender de uma vez por todas, por exemplo, que não é o dinheiro da Fernanda ou o meu dinheiro, né, ou vice-versa, mas é o entender que é o nosso dinheiro, né? Eu e a Fernanda, nós conversamos sobre essa questão financeira, né? Nós planejamos essas questões financeiras e, novamente, gente, parece que é algo repetitivo, né? De novo, o diálogo é muito importante nessa questão, né? A gente ir conversando sobre isso, a gente ir se entendendo sobre isso, né? Claro, esse entendimento de que Deus também cuida dessa área nas nossas vidas, ter sempre essa compreensão, né? Eu louvo a Deus porque, como casal, eu e a Fernanda, a gente sempre compreendeu dessa maneira e Deus sempre supriu. Deus sempre cuidou, Deus sempre ele abençoou. Mas deixar de lado, né, aquela ideia, eu vou fazer isso com o meu dinheiro, porque isso é o meu cartão, porque isso é o meu trabalho. Não, gente, é um entendimento de que nós caminhamos juntos, nós planejamos as coisas juntos. É claro que a gente tem as nossas individualidades. Por exemplo, né, eu amo ver jogo de futebol na TV. Né, gosto muito de fazer isso. Não quer dizer que a Fernanda ela é obrigada a fazer isso comigo. É claro que tem a individualidade de um para com o outro. Mas quando a gente entra num casamento, quando a gente está num relacionamento conjugal, a gente precisa desse diálogo para ir entendendo, para ir compreendendo um ao outro. E na área financeira, isso não é diferente. A gente até escreveu aqui, a gente marcou aqui, né, que, por exemplo, o prejuízo dos dois... o prejuízo de um é o prejuízo dos dois.
ou vice-versa, o lucro de um vai ser o lucro dos dois, né? Entender que se nós perdemos, nós vamos perder juntos. Se nós vencermos, nós vamos vencer juntos. Nós podemos lembrar, né, amor, que, por exemplo, quando a gente passou pela questão do assalto, né, a gente perdeu muita coisa junto. Só que gostoso que foi, né? Até recentemente, agora, a gente terminou de fazer isso, quando a gente foi reconquistando aquilo que nós perdemos e que eram questões que eram ligadas a questões financeiras, né? Muitas delas, e que a gente foi reconquistando. Então a gente perde junto, mas a gente conquista junto também. Uhum. E é importante, né, traçar os objetivos em casal. Porque não adianta, assim, cada um receber o seu dinheiro e não terem um objetivo. Eu gasto o que eu quero, ele gasta o que ele quer. E aí, daqui a pouco, vocês podem estar endividados, né? Endividados. E às vezes é preciso também buscar um profissional para ajudar, Isso, um profissional para equilibrar as contas, né? Porque é muito importante a gente gastar menos do que a gente ganha para que a gente consiga guardar alguma coisa para que juntos, né, a gente possa fazer os nossos objetivos e ter um objetivo a curto, médio e longo prazo, sabe? Uma das coisas, assim, que marcou muito eu e a Fernanda, por exemplo, também sobre essa questão financeira, uma vez até ouvindo o próprio bispo, né, falar da experiência de John Wesley, que que ele fazia, né? Ele pegava 10%, era a questão ali dos dízimos, né? 10% daquilo que ele arrecadava era aquilo que ele guardava, e com os outros 80% ele tinha ali a realidade de vida dele. É claro, você pode também conversar com o teu cônjuge e entender isso aí. A gente quer guardar um pouco mais porque a gente está com esse objetivo. Novamente, gente, questão do diálogo. Mas assim, foi algo que marcou bastante a gente, né? Esse entendimento que a gente precisa também poupar alguma coisa para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Com certeza, senão a gente não vai conseguir nem metade fazer algo sozinho do que fazer algo juntos, né? A gente pode conseguir muito mais coisas fazendo junto do que fazer separado, né? Um outro motivo que pode desfazer relacionamentos é a questão da falta de admiração mútua. O quanto é mais fácil, né, a gente perceber os defeitos do outro e não as qualidades. Né? A gente muitas vezes tem mais consciência do que o outro faz de ruim ou que o outro faz de errado, né? E muitas vezes a gente não percebe as qualidades, aquilo que o outro tem de bom, né? Um exercício muito legal da gente fazer é a gente lembrar lá da época que a gente começou a namorar, né? Que a gente começou a paquerar primeiro, depois a gente teve a época do namoro. 5 anos de namoro. E assim, quantas coisas boas a gente via, né? No nosso namorado, na nossa namorada, a gente via tantas coisas boas, os defeitos eram só um detalhe, a gente não via esses defeitos. Verdade. E com o tempo, depois que a gente casa, é muito mais fácil ver o defeito. A gente só critica, a gente só fala coisas ruins, a gente só cobra. Mas muitas vezes essa questão do elogio, de falar alguma coisa boa, perceber que o outro tá fazendo algo legal, o quanto que isso é difícil hoje em dia pra gente, né? Depois de talvez muitos anos de casamento, né? Então, é uma coisa que eu achei bem legal, assim, que eu lembrei, pensando sobre essa questão da admiração, é que muitas vezes a forma que a gente admira alguém não faz sentido pro outro. Então, às vezes a gente admira o outro falando alguma palavra boa, assim, parabéns, gostei do que você fez. Mas às vezes para o outro receber esse tipo de elogio, para a pessoa não faz muito sentido. Às vezes ela prefere receber um abraço, às vezes ela prefere receber um presente, né? E isso tudo está descrito lá naquele livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Sim. Ele descreve que todo ser humano tem muitas linguagens do amor, mas tem uma que ele mais se identifica. Então, é a forma que ele recebe o amor de uma forma melhor, que ele consegue se sentir amado. Então, às vezes a pessoa prefere se sentir amada com presentes, como eu falei, com um toque físico, com um abraço. Às vezes a pessoa se sente amada com você lavando uma louça, ou com você varrendo o chão, aí a pessoa se sente mais amada. Às vezes a pessoa se sente mais amada tendo um tempo de qualidade com você, assistindo um filme, conversando, lendo alguma coisa juntos. Então, né, existem 5 linguagens do amor que a gente pode tentar reconhecer no nosso cônjuge, né? A gente pode tentar identificar nele qual é essa linguagem,
né? Eu acho que a do Guilherme eu acho que a do Guilherme é palavras de afirmação. Eu acho que Então eu acho que da Fernanda é tempo de qualidade. Acertou. Então, assim, o Guilherme, eu percebo que ele precisa muito que eu fale as coisas pra ele. E eu não. Eu não ligo muito dele falar as coisas pra mim. Só que eu gosto de ter tempo de qualidade, isso é fazer verdade. as coisas junto, sair junto. É uma coisa que eu gosto muito. Grudadinha assim, ó. Então, é uma coisa bem interessante isso, assim, da gente conseguir identificar no outro a forma que ele gosta de ser admirado, de ser elogiado, e a gente conseguir fazer isso de uma forma legal, sabe? E muitas vezes a falta de tempo, muitas vezes o celular, né? Eu vejo que isso tem acontecido muito com as famílias, com os casais principalmente, de chegarem em casa, às vezes, depois de um dia cansativo, de trabalho. E agora não chega em casa, né, amor? Agora fica em casa, né? Aí no caso, muita gente tem ficado em casa, às vezes passa o dia todo no celular, à noite fica no celular, vão dormir malemar sem conversar porque não tiveram tempo. Então, essa falta de tempo também impede que a gente perceba no outro as coisas boas. De ter admiração, de ter né? essa admiração, Sim. porque às vezes a gente pensa, poxa, o outro só fica no celular, o que eu vou admirar, E né? tomar muito cuidado, né? Assim, a Fer falando isso, esse tempo em especial é um tempo onde a nossa casa, ela se tornou uma estação dupla, né? Essa estação do lugar de descanso, mas ao mesmo tempo essa estação do lugar da produção, né? Do trabalho. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem vivido um momento dificultoso nisso, né? E que, se não tomar cuidado, a admiração, ela cada vez mais ela vai diminuir entre o casal, né? No relacionamento. E aí a gente acaba colocando mais energia em outras coisas, né? E não colocando energia nenhuma no nosso relacionamento. E como que a gente vai admirar ou como que a gente vai construir o nosso casamento, né? Que eu vejo que é como se fosse uma planta mesmo. A gente precisa regar todos os dias para que a planta ali, né, esteja forte, esteja saudável, né? Quando a gente para de regar, a gente percebe que ela já começa a ficar tristinha, já não, né, já começa a ficar com as folhas feias. Então, o relacionamento conjugal é assim, a gente precisa regar todos os dias. E o tempo, né, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Às vezes a gente fica horas no Facebook, a gente dá mais tempo para o trabalho, né? Quantas pessoas ficam o tempo todo trabalhando e não percebem o cônjuge, né? Redes sociais, limpeza, muita gente, às vezes o tempo que tem ali com o cônjuge vai ficar fazendo limpeza, vai ficar lavando as coisas que tem que lavar. Eu entendo que isso é importante fazer, mas talvez colocar ali um dia na semana para, né, fazer isso e tentar deixar esses outros momentos aí para que vocês tenham tempos juntos, né? E você consiga admirar, consiga perceber as coisas. Então, um exercício também que eu acho bem legal de fazer é tentar colocar num papel 20 qualidades do seu cônjuge. Será que você consegue encontrar 20 qualidades? 20, gente. Não é 2 não, tá? Com certeza, o seu cônjuge tem 20 qualidades, mas será que você consegue perceber isso nele? Talvez parar e pensar vai te ajudar a listar aí essas qualidades e perceber melhor tudo isso nele e você poder elogiar mais e ter mais esse tempo de falar as coisas boas dele. E agora, caminhando para o nosso último ponto, né, que a gente acredita que é também um motivo que pode destruir o relacionamento conjugal, e esse ponto também muitas vezes a gente não aborda muito, né, no meio religioso, né, no meio cristão, mas esse com certeza, né, ainda eu falei que a causa financeira é a segunda maior causa de divórcio no nosso país, e esse outro ponto que a gente gostaria de trabalhar, que essa é a primeira maior causa, né, de divórcios de casamentos no nosso país, é a questão da infidelidade. E aí, hoje em dia se aborda uma nova roupagem da infidelidade, né, que é também essa infidelidade, como que eu diria, material, né, ali a questão física, né, essa é a realidade, e também essa infidelidade virtual, que hoje nós entendemos que ela existe também. Só que de maneira geral, né, essa traição, quando nós falamos de infidelidade, essa ideia de traição, né, ela vai trazer muito sofrimento. Então, assim, como casal, novamente, gente, esse diálogo ele precisa estar muito bem alinhado, porque quando se caminha para esse lado, né,
com certeza vai trazer muito sofrimento. Nós não acreditamos no término de uma relação. Nós não nos casamos para que o casamento ele acabe, né? Então, se houver uma traição e for caminhar para um passo de perdão, isso vai trazer muito sofrimento. Isso vai trazer muitas dores, muitas dificuldades, mas, né, se isso ocorreu, né, e se há o desejo de que esse perdão ele aconteça, né, é muito importante que o relacionamento ele volte a estaca zero, né? E a pessoa que decidiu perdoar, ela sempre vai ter que estar disposta a esquecer. É claro, gente, que como o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, eu prossigo, ou seja, é claro que vai ficar sempre ali uma lembrança, uma cicatriz, né, mas isso não pode trazer à tona mais tudo aquilo que foi passado. Não é porque nós estamos dizendo isso também que a gente está falando assim, tem que perdoar e pronto, acabou. Eu volto a repetir, eu quero frisar, né, que se isso acontecer, vai trazer muito sofrimento no relacionamento. Sim. Você queria. E aí, assim, é uma coisa que o casal precisa tomar muito cuidado, mas se chegar ao ponto de acontecer, é muito difícil, né, a gente pensar sobre isso, mas esse recomeço é um recomeço gradativo, é um recomeço que tem que ser um caminhar muito lento, mas que a confiança, ela precisa a ser reconstruída dentro do relacionamento, dentro do casamento, né? Uhum. Então a gente queria compartilhar, se quer falar mais alguma coisa, compartilhar essas questões com vocês. Tem muitas outras, né? Eu e a Fer conversando, a gente entende que há muitas outras que a gente poderia trabalhar, mas a gente gostaria de deixar esses 6 pontos para vocês, né? Nós falamos sobre objetivos de vidas diferentes, nós falamos sobre falta de desejo sexual, né? Nós falamos também da questão problemas financeiros, divergência de ideias na educação de filhos, falta de admiração mútua, né? Lembra aí do livro aí, 5 Linguagens do Amor, né? Que a gente indicou aí para vocês, e essa questão da infidelidade. Que Deus possa trabalhar isso nas nossas vidas, né? Que como casais que vocês são, que nós somos, que possamos superar todas essas questões e, novamente, gente, que o diálogo, que o amor ágape, né, possa fazer parte do nosso relacionamento como casal. Como eu já falei, vai existir o eros, vai existir o filéu, né, o amor do amigo, o amor de amigo de um para com o outro, o amor de parceiro, o amor do relacionamento sexual, né, como casal, né, mas que o amor ágape, que esse amor incondicional de Deus, que nos amou primeiro, possa ser a marca mais clara no nosso casamento, em nome de Jesus. Nós gostaríamos de orar com você novamente, a Fer vai estar orando nesse momento e nós já estamos encerrando esse momento, que você possa receber essa palavra do mais profundo do nosso coração como casal para abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Antes de orar, né, a gente falou sobre 2 livros, né? Você falou sobre um livro? Isso, a Pai de Menina, né? Pai de Menina. Então, assim, fica aí a dica de alguns livros que vocês podem adquirir. Pai de Menina, do Marcos Mion. Chama Marcos Mion, o autor. Isso. A gente falou das 5 Linguagens do Amor, que é do Gary Chapman. E eu lembrei agora aqui de um outro livro que também é bem legal, assim, para vocês lerem em relação ao relacionamento sexual, relação sexual é verdade, dentro do casamento, que chama Entre Lençóis. Kevin Lema. Então, verdade. esse autor também fala um pouquinho sobre isso. Ele também tem livros sobre casais, é muito legal se vocês tiverem um interesse. Ele tem um livro que chama O Sexo Começa na Cozinha. Isso, chama O Sexo Começa na Cozinha. Se eu não me engano, ele também tem livro sobre parte financeira dentro do casamento. Então, assim, ele é bem focado na questão de famílias, principalmente de casais, e aí ele aborda esses temas, principalmente sexuais, né? E também sobre o tema financeiro. Então, fica aí a dica. O Entre Lençóis, As 5 Linguagens do Amor e... Pai de Menina. E tem outros também que, caso vocês tenham interesse em saber, em ler alguns livros, a gente pode também indicar para vocês. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por podermos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, daquilo que o Senhor nos ensina a cada dia, Deus, enquanto casais. Que o Senhor continue abençoando cada casal, Pai, que está nos ouvindo, que o Senhor dê forças, coragem, Pai,
para que todos possamos dialogar, possamos realmente colocar o amor acima de tudo e que esse diálogo venha trazer muitos benefícios, que a gente possa aprender dia a dia com esse diálogo, que a gente não venha fugir dos problemas, que a gente não venha a se esquivar daquilo que é difícil para a gente, mas que a gente venha realmente a resolver, dialogando, falando e tentando resolver da melhor forma, Deus. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a cada casal que está nos ouvindo, que o Senhor coloque realmente que o Senhor realmente esteja estendendo as mãos mesmo, Sim, coloque Deus. uma força, Deus, Verdade, sobrenatural Pai. nesses Sim, Pai. casamentos, Verdade, Pai, Deus. e que o Senhor oriente, Pai, da melhor forma, cada casal, sobre todos os temas que a gente falou aqui, sobre todos os temas que ainda surgir na vida de cada um, Pai. Eu te agradeço, eu oro e que o Senhor abençoe a todos nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Deus Obrigada. abençoe.